Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez, para a nossa reflexão de hoje. E hoje vamos falar do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Meu reino não é deste mundo. Nesse item 3, como se entendia os judeus? Eles tinham uma ideia imprecisa da vida futura. Eles acreditavam que os anjos fossem um ser privilegiado da criação. Agora, o nosso questionamento a respeito disso. Se Deus criou seres privilegiados, aonde está a justiça de Deus? É a pergunta que não se cala. Então, não existe a justiça. Porque se uns têm privilégios e nós nascemos aqui nessa condição, com pessoas sofrendo com várias deficiências físicas, mentais, visuais e assim sucessivamente, no nosso quadro social, pessoas passando fome, que Deus é esse? É justo? Não. Então, outra ideia é que nós conquistaria o reino de Deus conquistando bens materiais, terras, sendo reis aqui, poderosos aqui, seríamos poderosos também no reino de Deus. Assim que era entendido naquela época. E até nos dias de hoje. As pessoas acreditam na sua liberdade em ter e não ser. Em ter poder. E esse poder te dá liberdade. E leva esse poder para o reino de Deus. Então, uma ideia muito imprecisa da vida futura. Que se entendia. Então, depois veio trazer, Jesus vem falar sobre a compensação. Aqueles bons na terra iriam para o lugar melhor. E aqueles que não eram tão bons iriam para um outro lugar, não tão bom. Por isso, a máxima de Jesus. Cada um segundo as suas obras. Qual é a obra que temos aqui na terra para chegarmos num bom lugar no reino de Deus? O reino de Deus é a vida espiritual, onde vivem os espíritos. Cada um vai para um local onde tem afinidades. Se eu sou uma pessoa perversa, eu vou estar no lugar de pessoas igual a mim, que pensam da mesma forma, sentem da mesma forma, que têm os mesmos valores que eu cultivo. Como diz na gira, cada um no seu quadrado. É assim que é dividida as coisas. Uma Madre Teresa de Calcutá, ela vai para onde? Para onde tem afinidade. Porque ela foi pura bondade, puro amor. Então ela vai para um local melhor. Porque ela fez por onde? Ela não se escravizou no mundo da matéria. Ela não se deixou hipnotizar, se impressionar pelos bens materiais. Ela não se deixou que os valores materiais lhe dariam um bom lugar no reino de Deus. Não era assim. Então, o ser privilegiados não existe. Que um dia aquele anjo poderia ser qualquer um de nós, que seremos um dia, através do processo da evolução. Nós vamos reencarnando e vamos melhorando, e assim a gente vai chegando
na esfera angelical. É assim que as coisas acontecem. Como um ser privilegiado? Como que um anjo ia te dar uma lição de moral sem experiência nenhuma? Sem passar para as experiências, vivenciá-las para te passar alguma coisa. É a mesma coisa. Você vai numa escola estudar matemática e sua professora não sabe matemática. Como que ela vai te ensinar? Vai te ensinar matemática? Não, porque ela não sabe. Uma criança vai poder te ensinar, te dar experiência de vida? Não, porque ela é uma criança. Isso colocando no mundo material para a gente entender. Apesar que a criança pode ser um espírito muito antigo, mas aqui, vivendo no corpo físico, ela pode fazer isso? Não. É ao contrário. É o adulto que vai ensinar a criança. Então, como se tornou um adulto? Vivendo experiência, por isso ele pode ensinar a criança. Por que o professor ensina matemática à criança? Porque ele estudou matemática, tem as suas experiências para ensinar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que viver as nossas experiências para poder passar para o outro. Isso é o amor, amar o outro, é a caridade com a outra pessoa. Então, através dessas oportunidades, com todas as distorções sociais que nós temos, aí nós vamos aprendendo a ajudar e auxiliar as pessoas. Fora da caridade, não há salvação. Então nós vamos praticando a caridade, dando um pouco do que é nosso, porque o conhecimento adquirido é meu, ninguém pode tirar. Esse tesouro sempre vai estar comigo. Ladrão não pode roubar. Agora, aquele que eu acumulo aqui, o ladrão pode roubar. Mas o conhecimento não. As virtudes adquiridas não. Essa é minha. Ninguém pode tirar de mim. Então, da forma como os judeus entendiam um ser privilegiado, isso não pode existir. Porque compromete puramente a justiça de Deus. Então, todos aqueles que estão na condição angelical, eles também passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando. E um dia nós também seremos anjos. Jesus passou por esse mesmo processo. Então, ele pôde ensinar o Evangelho por quê? Ele tem a vivência. Ele também aprendeu, como nós estamos aprendendo. Então ele pode vir aqui ensinar, porque ele sabe, ele tem experiência, ele tem vivência, ele desenvolveu virtudes que dá a ele essa condição de ensinar a todos nós, a toda a humanidade, a ser o governador do nosso planeta. Então, essa ideia errônea que depois Jesus nos mostra. Só que a gente vai falar dessa outra parte amanhã, no outro vídeo. Para não ficar um vídeo muito longo, a gente resolveu dividir em 2. Para que nós possamos entender melhor. Então, tudo é conquista nossa. Essas conquistas são nossas, o nosso tesouro que vai com a gente. E vai ficar com a gente para sempre.
Então, acumular tesouros na terra não te dá um bom lugar no reino de Deus. O que dá um bom lugar no reino de Deus é acumular virtudes. É seguir o desígnio de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, por isso Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Então, para cada um pensar quais são as suas obras. É uma boa reflexão. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.